Olá, queridos, tudo bem com vocês? Nossa aula hoje de história, nós vamos estudar um pouco sobre a viagem que os africanos fizeram para chegar ao Brasil. Porque quando os portugueses vieram ao Brasil, eles estavam interessados em encontrar novas terras e riquezas. Só que com os africanos foi bem diferente. Eles não vieram atrás de riquezas. Eles foram trazidos como escravos, que a necessidade de mão de obra para as lavouras de cana-de-açúcar fez com que os portugueses aprisionassem os africanos e os trouxessem ao Brasil para trabalhar forçadamente. Eles eram obrigados a trabalhar. As embarcações que eles vieram, da África para o Brasil eram chamados de tumbeiros, que era referência à tumba, o lugar onde as pessoas, quando morrem, são colocados lá em tumba, e era o nome dos barcos que traziam, e eles vinham em condições muito desumanas. Eles eram empilhados lado a lado em prateleiras ou plataformas abaixo do convés do navio, e a comida dos africanos era de péssima qualidade. E, além do mais, não tinha suficiente para todos. E as doenças se proliferavam tanto, aumentavam com tanta rapidez por causa da falta de higiene, falta de alimentação. O ambiente do navio lá embaixo, do convés, era escuro, mal cheiroso. Era terrível. Eles vinham como escravos, em umas condições muito desumanas. Durante a viagem, os cativos eram levados para os tombadilhos, que eram eles iam 2 vezes ao dia, e ainda iam acorrentados de 2 em 2 para dançarem ao som da música improvisada e sob os chicotes de marinheiros. É mole. Entre os séculos XVI e XVIII, a cada 10 cativos embarcados na África, 2 não sobreviviam à viagem, e seus cadáveres eram jogados no mar. Nossa, que situação triste, hein? Os que chegavam vivos no Brasil eram vendidos em mercados próximos ao porto. Aqui nós vemos um poema de Antônio de Castro Alves. Ele escreveu esse poema, O Navio Negreiro, retratando o modo como os escravos eram trazidos da África para o Brasil. Então vamos ler? Era um sonho dantesco o tombadilho, que das luzernas avermelha o brilho, um sangue a se banhar, tinir de ferros, estalar do açoite, legiões de homens negros como a noite, horrendos a dançar. Dizei-me vós, Senhor Deus, se é loucura, se é verdade, tanto horror perante os céus. E aqui nós vamos acompanhar o relato de um viajante, Eduardo Bueno. O cidadão inglês Roberto Walsh, em 1828, relatou que os escravos, quando chegavam aos mercados, lá permaneciam nus, cabelos raspados, parecendo objetos medonhos, marcados com ferro quente no peito. Ai, que dor! Coberto de feridas extensas e corrosivas, com fisionomias estúpidas e pasmas, esperando o comprador. Nossa, criança, você consegue imaginar o sofrimento que era um escravo quando era trazido da África para ser escravo aqui no Brasil? Ave Maria, não quero nem sentir na pele, não dá nem para imaginar como era triste. As mulheres do lugar também participavam ativamente desse estranho comércio de seres humanos. Vão enfeitadas, sentam-se, manipulam e examinam suas compras e levam-nas embora com a mais perfeita indiferença, como se estivesse comprando um cão ou uma mula. Essas 3 questões, aliás 4, com a questão 2, você vai responder de acordo com o que nós já vimos, observando aí a pintura de Rugendas, e esse último relato que a gente
leu agora, mais o poema de Castro Alves, você vai fazer uma análise aí para responder como era a vida dos africanos, como eles foram tratados, eles foram trazidos, como que chegaram aqui no Brasil, para você poder responder essas questões aqui. Este é Jean-Baptiste Debré, que inclusive nós fizemos um trabalho de artes, né, pesquisando sobre a vida dele, e pudemos ver que muitas obras que ele pintou, ele se referia à vida dos escravos, dos africanos, que Jean-Baptiste Debré, ele foi um pintor francês que esteve aqui no Brasil no século XIX. Então ele produziu uma obra composta de 3 volumes, publicada na França, em 1834, chamada Viagem Pitoresca e Histórica ao Brasil, com imagens que apresentam a vida na sociedade brasileira na época. Aqui nós podemos observar 2 de suas obras, né? O Regresso de um Proprietário e Um Jantar Brasileiro. E você vai descrever nessas linhas as condições de vida dos brancos e dos negros, conforme o que está sendo representado dessas 2 obras, né? Por exemplo, na primeira obra, no Regresso do Proprietário, né, ali de boa na sua rede, enquanto os escravos eram obrigados a carregá-los em seus ombros. No Jantar Brasileiro, né, os senhores ali, os brancos, sentados na mesa, enquanto os negros estavam ali para servir, outros estavam ali para refrescar o calor, abanando, fazendo todo o trabalho escravo, enquanto os brancos recebiam toda a regalia que eles queriam. Só que com o passar do tempo, a composição do povo brasileiro foi passando por importantes mudanças. De acordo com Júlio Chiavinato, houve algumas mudanças, né, nessa composição brasileira. E aqui nós observamos um gráfico onde está representado os índios de azul, os brancos de vermelho e os negros e mulatos de amarelo. Aí, de acordo com esse gráfico, você vai responder aqui quais foram essas alterações que ocorreram com a população. Eles aumentaram, diminuíram? Como foi essas alterações? Qual foi? Entre a população indígena, população branca e a população negra e mulata. Para isso você observa, né, aqui no gráfico está bem claro essas cores, para que você entenda o que realmente aconteceu. Escravidão moderna. Atualmente a escravidão é proibida. Nenhum ser humano pode, por lei, ser privado de sua liberdade, nem pertencer a outro como um objeto. Contudo, mesmo nos dias de hoje, há lugares onde seres humanos são explorados no trabalho como escravos, sem direitos garantidos e em péssimas condições.